Explica pra gente exatamente como que a toxina botulínica no estado atual da ciência pode contribuir para as DTMs ou para apertamento, bruxismo, como você enxerga isso? Bem-vindo, bem-vinda ao Muito Além dos Dentes. Esse é o podcast que vai muito além da odontologia para trazer para você informações sobre saúde, estilo de vida, bem-estar e umas coisinhas a mais. Hoje, no episódio de hoje, eu tenho a honra de receber uma grande amiga, uma grande mulher, uma grande profissional, doutora Ana Cláudia Carboni. Obrigado, seja muito bem-vinda aqui ao Muito Além dos Dentes. Obrigada. Foi difícil conseguir um horário na sua agenda, mas finalmente conseguimos. Obrigado. A produção falou, não, ela só tem agenda para 2025, só tem agenda para 2025, mas consegui cavar aí. Obrigado, seja muito bem-vinda, Ana. Uma honra ter você aqui para a gente conversar sobre odontologia, sobre os caminhos da odontologia, sobre você, sua carreira. Obrigado por ter vindo de verde, em homenagem ao futuro campeão brasileiro. Exatamente, homenagem a você, ao meu pai, né? Tem essa exigência de vir aqui a caráter, né? Isso, muito obrigado. O melhor podcast que temos aqui de odontologia e mais legal de tudo, porque a gente trata não só de odonto, como diz o próprio nome, é muito além dos dentes. Isso, é sobre vida, sobre carreira, sobre uma série de coisas muito bacanas e interessantes. Para mim é uma honra estar aqui. Obrigado, Ana, muito bem-vinda. Ana, você tem uma carreira clínica, uma formação clínica diversa, né? Você estudou periodontia, dentística, implantodontia e vem trilhando um caminho lindo na harmonização orofacial, né? Queria que você contasse pra gente, porque acho que você tem um lado B, assim, de não ter querido ou começar primeiro na odontologia, pessoa em engenharia, ou ter alguma conversa assim que eu sei, que é semelhante à minha. Eu também comecei a fazer engenharia, depois eu abandonei em pouco tempo, na verdade. Mas daí trilhou toda essa carreira, né, clínica tradicional da odontologia e agora vem brilhando na área de harmonização orofacial. Queria que você contasse pra gente um pouco do seu caminho e como que esse caminho se moldou ao longo desses anos, né? Isso é uma pergunta legal e bem interessante, porque não foi nada muito usual. Na verdade, eu fui para engenharia porque meus pais, né, minha família é família de engenheiros, então eu fiz o ITA por 6 meses. Jura? Foi. Aí eu resolvi sair porque eu sempre quis odonto. Eu sempre quis, mas eu não tinha essa coragem de assumir. E aí meu pai falou, não, mas como assim? Você vai sair da engenharia, né? Vai ser dentista. Meu pai ainda falou, tu vai ser pobre. Ele falou desse jeito comigo. Eu falei, pai, tá tudo certo. Vai dar certo no final das contas. E aí eu fui pra trilhar, mas eu sempre quis trabalhar de uma forma multidisciplinar. Mas pra isso era preciso de uma base, né? Um conhecimento. E não sei se foi excesso de interesse ou falta de foco, mas eu comecei a concatenar as principais disciplinas que eu tinha mais amor, que eu tinha mais afinidade, né? E mais destreza. Então, eu iniciei com a dentística. Depois da dentística, eu fui para a parte de implantodontia. Na implanto, eu falei, caramba, a estética rosa, né? Toda a parte de tecido mole é extremamente importante, eu não tinha essa noção. E aí eu fui para pério. E a harmonização, ela surge nesse meio tempo. Porque é muito maluco, mas hoje eu paro para pensar, eu faço parte de uma geração que construiu a harmonização. Onde tudo era mato, né? Não era lícito fazer harmonização, não existia especialidade. E eu participei do nascimento de uma especialidade. É como se você participasse do nascimento da implanto. Então é uma honra, né? Sim. Então é uma área que ainda ela é incipiente, ela é nova, ela é confusa. Eu acho que cada um age de um jeito dentro da harmonização. Tem gente que vai somente para harmonização meramente estética, pouquíssimas pessoas para a parte profissional e a grande maioria esquece dos dentes, né? Então eu fui trilhando dessa forma e eu fui muito feliz porque eu achei o meu lugar. Eu acho que eu tenho um lado criativo muito maior até do que um lado ali, né, da parte de biologia, né? Eu falo que, nossa, eu sou total humanas, eu seria muito mais das artes do que da parte de biologia. Mas fui para a área da saúde e eu consigo fazer a arte acontecer porque eu acho que eu tenho muitas ferramentas. Assim como um pintor, ele tem uma caixa ali cheio de tintas e pincéis e tem uma tela, que seria no caso o paciente, eu tenho um arsenal muito grande para trabalhar. Então essa visão multidisciplinar, ela me permite concatená-las e ter um resultado muito melhor, entendeu? E você pinta, desenha, tem habilidade para isso também, que eu vejo incrível, né? Isso
acho que tá em você, assim, né, mesmo, né? É uma área que eu adoro. Eu acho que eu não seria feliz ficar somente no consultório, entendeu? Então eu tinha que fazer alguma coisa diferente acontecer. Eu sempre fui um pouco diferente, sempre vi a odontologia de uma forma diferente, e hoje eu consigo fazê-la do meu jeito. E eu acho que é legal essa visão multidisciplinar e essa visão um pouco diferente da harmonização. E como as pessoas que me acompanham sabem, eu não gosto do nome harmonização. Eu gosto do nome reabilitação orofacial. Explica melhor esse conceito, que eu acho que é bem importante, assim. O nome harmonização, eu acho que ele não explica bem o que eu faço. Né? A harmonização é uma coisa... O que é harmonização? Adivinha? É um negócio meio decoração de interiores, né, cara? Não tem meio que uma pegada do que eu faço. A reabilitação orofacial é você ordenar dentes e face e deixá-los de forma harmônica. Afinal, né, a face ela vai situar tridimensionalmente o sorriso. Então, hoje eu não me vejo reabilitando um sorriso sem mexer em face ou em face, sem, né, realmente ver o sorriso do paciente, ver a parte intraoral. Então, não vai muito longe. Se o paciente tem uma perda de dimensão vertical de oclusão, ele vai ter um colapso da região perioral. Não adianta você compensar isso com a harmonização orofacial. Você tem que mexer primeiro em dentes, né? Você que tem um monte de pacientes oncológicos e a gente troca muito figurinha, você vê quantas vezes você reabilita e eu construo a face. Então, tudo junto, né? E acho que dissociar é um pecado. E é assim que eu entendo a reabilitação orofacial. E o nosso super trunfo em fazê-la é que somos dentistas, né? Por que a gente quer ser dermatologista? Não somos, né? Então, a gente já tem essa capacidade de mexer no intraoral e a gente tem que usar isso a nosso favor. Sim. E já que você entrou um pouco nesse assunto, talvez a gente converse mais adiante sobre isso, mas como que tá essa interface da odontologia com a medicina? Se isso ainda é um problema... porque eu entendo que talvez essa parte de harmonização ou de botox, preenchedores, chegou antes com a medicina, né? Com os dermatologistas. Sim. E aí depois começou a caminhar para odontologia, até que teve o contexto da especialidade em odontologia, que acho que essa é algo irrevogável e já está mais do que bem determinado, mas acho que ainda continua talvez o nome seja disputa de mercado, ou às vezes tem uma disputa não, isso não é... E gera uma questão que eu quero chegar, que chega lá na frente e gera uma dúvida pro leigo, né? Ou pro paciente, né? Poxa, mas é dentista? Não, mas é médico? Como você acha que vai chegar num equilíbrio? Ou se esse equilíbrio já chegou? Se grande parte dos médicos já compreenderam que esse mercado está dividido? Como que uma pessoa que não é profissional da saúde deve se basear na sua busca pela referência? O dentista é mais preparado ou o médico é mais preparado? Como que você considera isso, assim? É a mesma coisa que alguém pergunta pra mim, esse produto é bom? Pra quê? Pra quem? Né? Pra que caso? Quem é melhor, o médico ou o dentista? Pra quê? Pra quem? Né? Então, se você pegar um paciente oncológico como o teu, que às vezes você me encaminha, ou a gente trabalha juntos num caso, o melhor profissional é o dentista. Eu tô reconstruindo aquela face, eu tô usando linhas de referências faciais também para coordenar ali com o sorriso que você construiu. Então, eu acho que dai a César o que é de César. Eu acho que a odontologia, ela pegou muita coisa da dermato, que acho que não era do nosso ofício. Eu tenho coisas que eu sou contra, podem me chamar de burocrático e tal, mas eu tenho uma visão diferente da harmonização. Então, eu não vejo um dentista fazer peeling. Eu acho isso super esquisito, né? Então, porque a gente não tem uma formação para isso, né? A formação do dermato é essa. Estudar melasma, lesões de pele, né? Identificar câncer de pele, fazer biópsias. Isso não é da área do dentista, certo? Então, eu sou muito dogmática ao afirmar que muitas vezes o dentista invade a área do dermatologista. Né? E às vezes até de outras áreas também, né? Além, né, plástico. Cirurgião plástico. Então, o problema é que tem muitos profissionais corajosos, leia-se assim, tá? Que eles acabam entrando em áreas que não são de sua competência. Então, você vê gente fazendo lifting facial, blefaroplastia, né? Fazendo rinoplastia, otoplastia. Caramba, pra quê? E isso não tá na lei também, isso é proibido. Não, é proibido. Nós somos aptos, está na lei. O dentista pode fazer lipo mecânica de papada, né? Lipo com cânula e até facial, que é uma coisa que eu acho ainda um pouco fora da nossa alçada. Eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, né? E interdisciplinar, então eu passo para o plástico, que não é meu, eu consigo trabalhar melhor. Então, a gente tem que oferecer, dentro do nosso conhecimento, o melhor que é pro paciente. E ter a humildade de falar, cara, essa área não é a minha. É a mesma coisa se falar, tudo bem,
um cirurgião plástico fazer clareamento dental. Cara, otorrino tira siso, né? Entendeu? Ele não é médico, ele poderia agir, né, nessa área. Mas ele não estudou para aquilo. Sim. Então eu acho que existe uma invasão e esse pequeno número de pessoas que agem dessa forma acabam maculando todo uma classe, né? Sim. Muito ruim. Sim. Existe uma rixa, Edu. Ainda existe uma rixa entre médicos e dentistas, sim. Ela é presente. Até porque o que eu observo em cursos, né? Tem um curso para médico e tem um curso para dentista. É difícil ter, até onde eu sei, né? Até onde eu sei, é difícil ter um curso em que estejam misturados médicos e dentistas. Quase sempre existe essa segmentação, não existe? Existe uma dicotomia, principalmente quando a gente fala de cursos médicos. Cursos médicos não aceitam dentistas. Cursos de dentistas, biomédicos e outras especialidades aceitam médicos. A questão é que a harmonização hoje, ela abriu para um leque muito grande de profissionais. Sim. Então são dentistas, médicos, biomédicos, enfermeira esteta, fisioterapeuta. Parece que liberou para biólogo agora. Então, Uau. assim, é uma gama muito grande de gente fazendo a harmonização. Né? Então, assim, por exemplo, o biomédico pode fazer corporal, a gente não pode. Eu não consigo, Ana, falar igualmente para todas as especialidades. Então, no meu curso é só para dentistas, mas a maioria dos cursos de dentistas, biomédicos, enfim, aceitam todas as pessoas. Até porque você tem esse conceito de reabilitação que está completamente envolvido questões que só o dentista tem conhecimento com relação à parte bucal, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. Eu não consigo falar de etiologia de sorriso gengival com médico, ou com biomédico, ou com fisioterapeuta. É diferente. Não estou desmerecendo, né? Mas é um curso, ele é muito específico. Então, ele é muito nichado. Agora, para o dentista, seja ele qual especialidade for, ele é odontologia do esporte, ele trabalha com odontologia hospitalar. A reabilitação orofacial, ela cabe para ele, mas sendo dentista, porque é voltado para esse público. Sim. É porque aí eu acho excelente isso, porque a gente vê muitos jovens ou pessoas que não tem nem mais a cadeira do dentista, né? Maca. Já tem a maca ou a cadeira, sei lá, da esteticista, mas ele é dentista, né? E ele não sabe fazer nenhum diagnóstico, tem até memes e brincadeiras em relação a isso, né? Assim, exatamente. Poxa, não sabe, tá com dor de dente, não, mas vamos fazer o preenchimento. Né? Porque isso eu acho uma coisa que não deveria se perder, né? Assim, cada um escolhe como quer seguir a carreira, mas nesse conceito do como realmente um dentista poderia ajudar nessa reabilitação orofacial, ele se perde, né? Muito, porque hoje você conversa com professores de universidade, o que eles falam? E a grande maioria está fazendo odonto para fazer harmonização. Então, o profissional ali, o aluno, ele não quer nem passar pelas disciplinas básicas, entendeu? O que é um pecado. Sim. Se lá na frente ele se arrepender e resolver retroceder, vai ser muito mais difícil, sabe? Porque a gente sabe o quanto demora pra gente ter um know-how dentro da área intraoral, seja qual for a sua especialidade. Cara, precisa de um background gigante pra resolver uma situação. Você precisa de anos pra você ficar bom em algo, entendeu? Só que hoje a gente tá numa era que basta, basicamente, você ter um Instagram, né, bacana, e você se vestir bem, você fazer um unboxing de bolsa, que você vai ter seguidor e vai ter autoridade. Então, chegar de carrão nos congressos e fazer vídeos. Exatamente, alugar drone e tal, entendeu? Então, assim, cara, uma situação deplorável, tá? Sim. Mas falando de quem é sério, quem quer trabalhar sério, né, essa nova geração é a conselharia. Tem um olhar pro intraoral. Vê uma especialidade do intraoral que você curta, seja implante, o que for, e depois você faz a harmonização, né, a reabilitação orofacial como um complemento. Porque é assim que eu faço no meu dia a dia. Hoje a gente acabou de conversar, eu estava operando um paciente periodontal. Então, eu tenho a pele no jogo, entendeu? Eu sei do que eu tô falando, porque eu tô ali no mocho. Acho que a especialidade, a harmonização, ela deveria entrar como uma especialidade que deveria ter pré-requisitos, né? Com certeza. Né? Assim como, por exemplo, a especialidade de odontologia hospitalar, você poderia estar apto para cursar essa especialidade com alguns outros pré-requisitos, como acontece na medicina, né? Acho que a estruturação das especialidades dentro da medicina, das residências pelo menos, elas parecem estar mais organizadas do que na odontologia, né? Porque daí você corta caminhos que vão cortar sua formação também, né? Então... Sem sombra de dúvida. A gente tem que ter uma visão holística do paciente, tá? Então entendam, né? Quando eu falo holística, o pessoal acha que tem alguma coisa a ver com dentista biológico, espiritual, não tem nada a ver. Holística é como um todo, né? A gente tem que ter a visão como um todo daquele paciente. Mesmo porque a harmonização orofacial, ela não é para todos, né? Ácido hialurônico pode aparecer no exame antidoping. Se você tiver algum problema um problema hepático, você não pode usar ácido hialurônico porque ele é metabolizado no fígado. Então, tem muito mais. Tem que saber da saúde geral do paciente, né? E o que a gente tem que entender também, que é uma
um dado muito importante. O maior índice de contaminação de preenchedor é por bactéria oral, pelo complexo vermelho de Sokransky. Então, se o paciente ele não tem a condição periodontal dele em dia, a terapia periodontal básica dele em dia, ele não é um paciente elegível, apto para harmonização orofacial. Olha só que maluquice, Sim, né? Total. Então, olha o que a gente tem, um super trunfo a nosso favor. Você acha que o médico vai olhar uma panorâmica? Não vai. Então, a gente tem que tratar o intraoral e é como você brincou. Às vezes o paciente está com dor de dente, né? Tá com abscesso, não, vamos preencher o lábio. Não, né? Não, então assim, cara, ser dentista é muito bom. A gente tem ouro na mão e as pessoas estão menosprezando isso, entendeu? E aí vem aquilo, né, que assim, eu olho e não me conformo, né? O dentista ficar na rede social falando sobre skincare, mas não fala do oral care, né? Assim, uma coisa que parece que não faz muito sentido, né? Assim, você tá fugindo de uma área entrando numa área que não é sua, fala do skincare, mesmo que você, eu imagino, mesmo que você seja uma profissional especialista em harmonização orofacial, falar de skincare talvez não seja a sua pegada, né? Não. Mas aí você tá deixando de falar do oral care, que é super importante e é o seu grande trunfo, né? Como você falou, né? Super pertinente, entendeu? A gente tem que aprender isso, tem que entender, mas eu acho difícil mudar essa mentalidade. Lógico que eu faço ali um trabalho de formiguinha. Eu, particularmente, não trato pele, né? Imagina numa situação onde o paciente tenha uma mancha que é uma lesão pré-cancerígena. Eu não sei diagnosticar. Você acha que eu vou mexer nisso? E é muito estranho. Eu que sou speaker destral, eu vou lá, faço implante, vou fazer um peeling no meu paciente, e falo, meu, será que ela tá passando necessidade, né? Porque ela faz tudo. Então, assim, claro. Comercialmente é uma visão estranha. E se você é dentista e quer fazer só harmonização, beleza, cara, vai fundo. Só que tenha na sua equipe um dentista. Né? Aí você vai ter um trabalho muito mais completo. Sim. Eu acredito muito nessa filosofia. E eu acho, Edu, existe um retrocesso. Existe um retrocesso e também, assim, as pessoas estão percebendo que o básico bem feito, ele funciona. Uma profilaxia bem feita, você tirar a dor de um paciente, é isso que movimenta e perpetua teu nome no mercado. Sem dúvida. Entendeu? E, infelizmente, você ser idôneo, você ser bom naquilo que você faz no básico, virou ser diferenciado. E não é, né? Seria o mínimo. Seria o mínimo. E o chato dessa questão, dessa invasão, vamos dizer assim, como você colocou, né, de áreas adjacentes, é que se aí algum procedimento tem algum tipo de complicação, gera barulho e gera justificativa para medicina criar justificativas contra seja qual especialidade for, né? Você vai pro Fantástico direto. E quase sempre são exageros ou são invasões, né? Essas complicações, né? Sim, na verdade, assim, o que eu acho mais lamentável também é aquilo que a gente falou, acabou de falar. Uma minoria displicente, ela vai macular uma maioria que faz o trabalho correto. Sim. E um outro problema, eu vejo que toda vez que eu falo que eu trabalho com harmonização orofacial, a pessoa ela me olha com uma cara de piedade. Fala, coitada, ela é Hofer, né? Então eles têm esse apelidinho. Então eu falo, acho que ela não deu muito certo no intraoral e ela tá nisso. Então todos os locais que eu vou, para os congressos de odonto mesmo, raiz, né? Não tô falando congresso de harmonização, mas congresso de odonto. Eu tenho toda hora ficar me provando, falando, não, olha, é assim que eu trabalho, né? É uma forma nova de trabalhar. É nova, porque não tem ninguém no mercado que faz da maneira que eu faço, né? Concatenando ali o intra e o extra. Se tem, são poucas pessoas, né? Você acaba sucumbindo a esse modismo de, assim, você acaba... É que nem eu falo que é a zumbilândia. Você é mordido por um zumbi e você vira. Porque é uma área encantadora, você promover o bem-estar e a beleza para o paciente é encantador, mas a gente não pode esquecer que a gente é dentista, né? Então, até dando um exemplo, né? O Thiago Avelar, você entrevistou aqui, me convidou para a SBOE. Cara, eu subi no palco suando, que eu falei, nossa, vou ter que provar que aqui eu vim, né? E eu lembro que eu tava subindo no palco, alguém falou, putz, aula de harmonização, que nada a ver. Eu falei pro Thiago, cara, eu não devia estar aqui. E aí eu subi, né? Aí dei a aula e as pessoas entenderam que é uma área nossa mesmo, né? Porque a forma que eu trabalho é uma forma diferente, é uma forma que eu não deixei o intraoral de lado. Então é um complemento super importante, né? Super relevante. Então é uma área que merece ali um respeito e um carinho e que obedece aos limites. Eu acho que você deve continuar nessa sua proposta, nessa sua ideia de divulgar, mesmo se for para o dermatologista ou para os outros profissionais aptos a fazerem procedimentos, entendam a importância dos dentes na face.
Sim. E que não saiam fazendo os procedimentos sem ver o quanto que o sorriso pode impactar e que de repente trabalhe junto com um dentista para medir o que é necessário e o que não é, porque muitas vezes, né, eu recebo muito, né, os pacientes com lábio super preenchido e aí não aparece mais o sorriso, né? Aí não aparece o dente, o dente né? Não aparece mais, aí você tem que reverter às custas de muitas vezes procedimentos que não eram necessários, né? Exatamente, né? Então, assim, e outra coisa, o osso que mais absorve na face é a maxila. Então, uma simples epítese numa prótese, ou um enxerto, ou qualquer coisa que você faça, muda totalmente a área perioral. Então, eu acho que ao invés dos médicos e dentistas brigarem tanto, deveriam trabalhar juntos. Sim. Ia ser uma baita de uma parceria. Então, os médicos com os quais eu tenho abertura, vira uma parceria fantástica. Porque o simples fato ali, às vezes, você fazer uma reabilitação oral no paciente, rejuvenesce tanto, e é um complemento tão importante. E aí eu devolvo pro dermato fazer o resto que ele tem que fazer. Concordo. Sabe? Pro plástico também. Então, a gente é muito complementar, né? Mas daria para trabalhar junto, desde que o dentista não fosse ganancioso e não quisesse pegar coisas que não são, né, da sua alçada. Sim. Essa é a questão, né? Até porque não é só com o dentista que acontecem intercorrências, né? Sim. Acontecem muitas intercorrências com médicos também, né? Isso muitas vezes é inerente ao risco do procedimento, Sem sombra de dúvida. Mas acaba sempre sendo elevado quando acontece com não médicos, né? Acho que isso a medicina busca chamar essa atenção. E eu acompanho alguns dermatologistas que sempre eu percebo que tem uma rusguinha ou sempre querem provocar, cutucar, quando na verdade acho que esse não é o caminho mais, né? Acho que não tem, isso é algo irreversível, né? Eu trabalho com dermatos, então às vezes eu peço, chegou nesse ponto, né? A gente não tem mais pacientes virgens de face, todo mundo tem um preenchimento. E se você é implantodontista e vai fazer um implante numa área próxima a um preenchimento, você pode ter um grande problema. Você pode contaminar esse preenchedor, né? Você pode ter um evento adverso, chama ETIP, chama edema tardio. Então toda vez que o paciente tem uma baixa de imunidade, seja uma infecção respiratória, tomou vacina do Covid, qualquer coisa, o preenchedor vai inchar. Ele vai inchar. Isso vai ter uma remissão espontânea. Então, quando você vai atuar com implante, você tem que saber o que tem ali perto. Tá? Eu fui fazer um implante numa paciente e ela tinha o PMMA, que é um preenchedor não absorvível na área. E eu não sabia. Fiz o implante, aquilo acho que tinha uma infecção silenciosa ali, crônica, o negócio agudizou demais. Foi parar no hospital e os médicos falaram, também, né, dentista, não esterilizou o material. Assim, foi um negócio. Quem me salvou no fim foi o Marcos Pita, que virou e falou, não, a Ana foi minha estagiária, eu já conheço ela há muito tempo, é óbvio que ela esterilizou. E eu falei, cara, pede um ultrassom, e no fim foi ver, tinha um PMMA, não tinha nada a ver com uma implante de contaminação. Então eu acho que no futuro, Edu, além da gente pedir radiografia e tomo pro paciente, vai ter que pedir ultrassom de face. Para ver onde tem uma área de preenchedor próxima a áreas onde estaremos atuando. Interessante isso, bem interessante. Porque é muito legal, porque se você for fazer uma endo, você vai fazer uma endo, próxima de uma área de preenchedor, o paciente pode demaciar excessivamente no preenchedor. Mas preenchedor é sempre o PMMA ou... O ácido hialurônico, qualquer um. Também. Mesmo o ácido hialurônico sendo biocompatível, enquanto o paciente tiver ácido hialurônico no rosto, ele pode ter esses edemas do nada quando tiver uma baixa de imunidade. Então, vamos criar aqui uma cena aleatória. Uma paciente te procura, ela tá com dor de dente, tá com uma pulpite. E ela tem preenchimento mandíbula. E aí, justamente a pulpite é no 36. E você tratou. Aí você fala, cara, ela teve um edema absal. E você acha que é do dente. Sim, e claro. É do preenchimento. O paciente não sabe, você também não sabe. E aí, na verdade, a antibiótico terapia é outra. O tratamento é outro, na verdade. Tá? Se contaminou o preenchedor, é uma antibiótico terapia dupla. Se foi só um edema tardio, por conta de baixa de imunidade e tal, é dexametasona. Então são tratamentos distintos. Que agora o dentista ele vai ter que encarar isso aí. É muito interessante. Tá? Então o paciente ele tem que entender que o preenchimento, seja PMMA, seja hialurônico, melhor que seja hialurônico, né, que é reversível, enquanto ele tiver o ácido hialurônico em face, ele vai ter que ter a terapia básica periodontal em dia. Porque se ele tiver, né, faltou ali na profilaxia do paciente, do profissional, ele tá ali com um acúmulo excessivo de cálculo dental, o preenchedor vai inchar. Tá? O corpo encara aquilo como uma baixa de imunidade. Então, os maiores causadores de edemas tardios de preenchedor são bactérias orais e bactérias respiratórias.
Tá? Então a gente tem que entender que a harmonização ela veio para ficar, a gente tem que saber atuar com as intercorrências, diferenciar o que é dente e o que é da face. Muito interessante, muito interessante. Entendeu? Ana, 2024, quase 2025. A odontologia não existe sem ROF? Não existe. Eu posso provar, né? Eu acho que normalmente quando assistem a minha aula, que eu brinquei a aula aperitivo, que eu mostro por que não, as pessoas entendem bem que não. Não tem como. Você pega um paciente com AVC, né? Normalmente eu trato aquela face com AVC para deixá-la o mais, né, reta possível, para que a gente use linhas de referências faciais para reconstruir um sorriso, tá? Então, um paciente com Parkinson, você consegue parar o tremor do Parkinson de cabeça e pescoço com a toxina botulínica. Paciente com cialorreia, você consegue melhorar. Então, quando eu falo de harmonização, ou melhor, de reabilitação orofacial, eu falo usar esses atributos, né? Esses insumos, tanto a toxina quanto o preenchimento, como um complemento à parte intraoral e um facilitador para o dentista. Né? Eu preparo aquela face para receber, né, E você acha que esse conhecimento, não digo nem que para um dentista, por exemplo, eu não tenho, nesse momento, hoje, eu não tenho interesse em atuar fazendo esse tipo de procedimento. Mas você acha que eu devo saber indicar o conceito? Acho que o dentista tem que pelo menos ter uma formação mínima para indicar ou para identificar também potenciais complicações ou problemas e tudo como você mencionou. Sim, bom, eu convivo com você. Eu não sou uma dentista que lido com essas reabilitações oncológicas, de pacientes oncológicos que você faz, mas eu aprendo. Então eu sei indicar, né? Eu aprendo com você. Então, você indica pra mim, a gente convive, ó, Edu, aqui dá, aqui não dá. Então, você vai aprendendo. Então, ter noções básicas pra saber diagnosticar é uma obrigação do dentista. E é o que eu falo também. Pedir exame de ultrassom também pode escrever que será. Pode escrever que será. Porque onde você atuar, numa endo, num implante, você tem que saber se tem preenchedor lá perto. Você pode ter um problema sério. É bem interessante isso. E o contrário, a pergunta contrária. A ROF existe sem a odontologia? Pô, infelizmente ela existe, né? A gente vê que ela existe. Não deveria. Não deveria. É o que a gente acabou de conversar. Se o paciente não tem um central, tem uma perda de DVO, cara, é um colapso, né? Não dá. Você tem que tratar o intraoral primeiro, muitas vezes. E acho que você se considera como tendo um papel nesse caminho de conscientização de não dentistas, vamos falar assim agora, para essa interface, assim, como você acha que você vai conseguir levar, porque acho que você é uma grande protagonista nesse conceito e nessa possibilidade de levar isso para outras áreas, né? Eu percebo que cada vez mais você consegue uma penetração no bom sentido nessas outras áreas, principalmente na medicina, para ser porta-voz da importância ou do contexto da odontologia nessas reabilitações faciais, né? Sem sombra de dúvida. Eu tenho um papel, né? Como eu falei, é um trabalho de formiguinha. Né? Então, mas a gente tenta. Não tem como, eu não tenho... Acho que isso é um propósito. Eu acordo querendo fazer isso. Eu acho que o propósito ele precisa existir. É muito enfadonho você trabalhar só pelo dinheiro, né? Então, muitas pessoas me falam, você se vê velhinha fazendo odontologia? Possivelmente não, né? Porque lidar com pessoas é muito complexo, é muito difícil. Mas eu me vejo sendo uma velhinha que fala, nossa, aquela ali, olha, ela fez a diferença, né? Ela mudou aí uma história. Então, participar dessa história é o que eu quero. Eu acordo com esse prazer, com essa faca no dente de falar, não, hoje eu vou fazer a diferença mais uma vez. E por isso que você tem uma formação clínica, né? Assim, trabalha em consultório particular. Mas de um tempo para cá, a sua atuação como professora na área do ensino tem aumentado cada vez mais. Acho que eu não sei quanto a porcentagem do seu tempo hoje em dia em cursos versus consultório, mas acho que ela é uma porcentagem crescente. 50-50 hoje. E tem a área de pesquisa também, que acho que você faz parte de um grupo de pesquisa importante, que eu acho que vale a pena até você comentar. E acho que tudo, então, casa com essa sua ideia de deixar algo relevante, né? Acho que é isso, né? Sim, na verdade diminui as horas de sono, mas não diminui as horas de clínica, né? Hoje eu tenho um papel não só como professora, mas também no meio corporativo, junto à Galderma, sendo speaker. Então, um papel educacional lá dentro. Trabalho na área de eventos adversos da Galderma, então todos os problemas que as pessoas têm com toxina e preenchimento da Galderma sou eu que atendo, Brasil. Independente da profissão?
Independente. Se é biomédico, na área de novas especialidades, que eles chamam, né? Dos não médicos. Tá bom. Então, biomédico, dentista ou qualquer outro profissional, sou eu que atendo. São muitos? Não, você sabe que não, diminuiu bastante. E normalmente são problemas inerentes não ao produto, mas sim problemas técnicos, problemas do profissional, né? Da pecinha que tá ali atrás da seringa, entendeu? Não é que eu falo, o produto não tá funcionando, não. Amor, a questão aí é mais uma formação da pessoa, né? Então, hoje eu atuo nessas áreas principalmente, né? Mas consultório, Edu, eu não consigo deixar de lado. Pacientes são 300 chefes que não te mandam embora, né? Sim. E eu tô tentando... É sempre uma celeuma, né? Porque a aula, ela vai te roubando. Vai te encantando e vai te roubando. Mas o consultório é uma coisa que eu não vou deixar. E se você abrir mão, né? Se você deixar, você vai... Uma hora você tá só dando aula e não tá no consultório. Eu acho que você não pode perder o consultório. Não pode apostar os seus ovos só em aula. Eu gosto de fazer ali os dois. E quanto ao grupo de pesquisa, eu acabei me aliando ao Giancarlo Della Torre, que é um baita pesquisador. Ele é o maior pesquisador brasileiro de toxina para DTM. E ele acabou sendo convidado para trabalhar na Universidade de Karolinska, que é a universidade que entrega o Prêmio Nobel. Então a gente mora lá. Ele mora lá. Ele é peruano, sediado no Brasil, e aí ele foi morar lá agora e trabalha exclusivamente com pesquisas, né, na área de toxina para DTM. Não queria de jeito nenhum trabalhar com harmonização, queria falar, não, esse meio, pelo amor de Deus, é muito confuso, muito polêmico, mas aí eu fui aos poucos mostrando a forma como eu trabalhava, e aí ele aceitou, tanto que veio, né, na São Paulo Dental Studio esse ano, foi um sucesso o curso, e a gente vai repetir o ano que vem. Ah, que legal, que legal. E você falou sobre toxina botulínica e DTM, né? Acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso, porque existe não sei se é um conceito errado, ou existem indicações erradas, ou... explica pra gente exatamente como que a toxina botulínica no estado atual da ciência pode contribuir para as DTMs, ou para apertamento, bruxismo, como você enxerga isso? Ou como a ciência enxerga isso? Na verdade, no começo, né, e até hoje, na verdade, as pessoas acham, não, meu masseter é muito largo, eu preciso diminuir e aplica a toxina. Mas peraí, a toxina, né, popularmente chamada de Botox é uma marca comercial, né, da Allergan. Então a toxina, ela é um dispositivo médico, ela é uma medicação. Você não pode aplicar meramente pelo efeito estético. Tá? E hoje a gente já tem artigos mostrando que a toxina em masseter, ela vai diminuir o volume ósseo em mandíbula, em cabeça de côndilo, torna o osso do côndilo mais fibroso, aumentando incidências de fratura condilar. Uau! Tá? E tem estudo em animais, e a gente agora vai fazer em humanos também, mostrando que a toxina no masseter, ela está substituindo por células de gordura as células musculares, as fibras musculares. Então transformando o músculo em gordura. Então, com uma única aplicação. Que é uma metaplasia que a célula vai tendo? Exatamente. Então você vai tendo perda de função. E o paciente começa a falar, nossa, tô com dor. Hipotonia. Assim. Hipotonia, tô com dor para mastigar uma carne, né? Então as pessoas aplicam a esmo de forma a achar que, não, vou enfraquecer o masseter, vai para o bruxismo, e não é isso. Você tem que entender que a etiologia do bruxismo ela é multifatorial. O bruxismo ele é mecanismo de proteção de várias doenças, né? Como, por exemplo, o refluxo gastroesofágico, a apneia. Então, o buraco é mais embaixo. E, mais uma vez, a gente recai na mesma retórica. A gente precisa entender de odontologia para indicar a toxina, tá? A toxina ela tem um papel importante na dor, né? Ela tem um efeito analgésico, ela tem um efeito antinociceptivo, né? Ela inibe algumas substâncias que avisam o cérebro que está doendo, como substância P, noradrenalina, entre outras. Então ela é excelente para dor. A gente usa a nevralgia do trigêmeo também, com excelentes resultados. O paciente tem aquele flash de dor, então no caminho da dor a gente utiliza. Tá? Então, ela tem um papel para dor importantíssimo, mas em masseter... Espasmos musculares, talvez, né? Sim, ela tem ação tanto na parte muscular, quanto também em glândulas e também nessa parte de dor, né? A parte de dor, ela vai funcionar melhor em dor crônica, a toxina, e o mecanismo de ação em dor e em musculatura são mecanismos distintos, eles não necessariamente acontecem ao mesmo tempo, são mecanismos diferentes. Mas para masseter, realmente, é deixar para último dos recursos. Aquele paciente acamado, às vezes, quantas vezes, né, a gente atende junto o paciente que você precisa relaxar a musculatura do paciente, que ele está ali com algum apertando prisma muscular, de forma não cognitiva. Né? Não cognitiva, dilacerando o lábio, o cuidador não consegue higienizar, ou não consegue comer. Então, ele é um recurso
porque ele tem tantos efeitos colaterais deletérios que ele tem que ser usado como o último dos recursos de fato. Então ele nunca está indicado como tratamento de primeira linha, segunda linha para apertamento. Não. Quem está fazendo isso está se equivocando. Muito. E ainda tem muita gente que faz. Tem. E não só dentistas também, né? Porque isso acaba se difundindo por todo mundo, todas as especialidades e profissões que acabam usando toxina, né? Sim, por exemplo, na medicina, o paciente que aperta, ele é um marombeiro de face, né? Então ele não está usando o sistema estomatognático para o qual ele se designa. Sim. Então ele tem uma setter gigante. E o que os médicos fazem? Aplicam a toxina para atrofiar e deixar um perfil mais harmônico. E aí você perde potência, você perde osso, né? Você não tem mais aquele crosstalk entre músculo e osso, tá? Então se assemelha como se o paciente tivesse uma dieta pastosa. Você não tem mais aquele estímulo. Tá. Então, aí é mais um trunfo da gente. Sim, tá? Então, assim, a gente tem que ter muito conhecimento de mecanismo de ação para atuar com toxina, porque a diferença entre o veneno e a medicação, nesse caso, de fato é a dose. Tanto que a toxina... o Botox, né, a toxina botulínica, ela chegou a ser usada na Segunda Guerra Mundial como arma biológica pelos Estados Unidos. É mesmo? E o Iraque chegou a produzir 19 mil litros de um composto derivado de toxina botulínica e graças a Deus não utilizaram porque seria o suficiente para dizimar a população mundial em 3,5 vezes. Uau. Né? Então, realmente, é a mesma cepa ali de bactérias do botulismo, né? Então, ela causa uma paralisia. Então, de fato, você tem que saber trabalhar isso muito bem. Senão vira uma arma na mão de quem desconhece. Sem dúvida. Você comentou sobre uma ação em glândula. Então, para paciente com cialorreia, aí tem uma boa indicação aplicar em parótida, submandibular? Como que funciona? Parótida e submandibular, normalmente nós aplicamos, né? De preferência guiado por ultrassom. Em glândulas sudoríparas também, porque você tem até algumas consequências de tumor em parótida, né? Síndromes que você pode aplicar em glândulas sudoríparas. Exatamente, né? E é constrangedor para o paciente que ele sua excessivamente. Lógico, a gente não vai aplicar em suor, palmar, axilar, mas em face sim. Então, em glândula é super utilizável. Tanto que os médicos usam também em bexiga, próstata, né? Então, tem várias outras funções aí. Os fisiatras, no caso, são médicos que utilizam para esses fins. Antes da gente conversar aqui, eu tô imaginando ou pensando, porque vocês usam muito aquelas fotografias de face 3 dimensões, assim, né? Pra fazer planejamentos e tudo. Estereofotogrametria. Isso. Existe... um nome difícil, eu não conheço. Existe softwares de inteligência artificial? Ou, já viu alguma... Porque eu fiquei imaginando, pô, daqui a pouco vai ter um software que vai ler essa fotografia... Eu falo assim, aqui você faz isso, aqui você faz aquilo, aqui você faz... Já existe ou isso ou não? Não, para planejamento não, mas já existem softwares onde você consegue simular o preenchimento, o resultado antes e depois, né? Que é bom e não é, porque às vezes você cria ali alguma expectativa no paciente, eu já não curto muito. Existem softwares também, né? Por exemplo, o Vectra, que ele mostra o quanto de lifting você fez no rosto com o preenchedor, então ele te mostra alguns vetores, isso tem também. Existe software de ultrassom de imagem, onde ele, por inteligência artificial, porque você vai, para quem não tem a destreza ali com ultrassom, porque, nossa, são horas de voo, né? A hora que você passa o ultrassom parece uma TV fora do ar. Sim. Ele já te dá as camadas, já fala onde você tá. Aqui é esmasma, etc. Ele lê por inteligência artificial e deixa tudo colorido. Então tem um ultrassom também isso que, é bacana, faz. Bem bacana, né? Isso é um facilitador, sem sombra de dúvida. Muito legal. E caminhando para essa área de inovação, acho que tudo na área... saúde, né, médica, odontológica, tem cada vez mais inovações, Sim. né? O que é a questão de testes ou de segurança antes de um produto ser lançado, já que você tá você sabe dizer sobre isso, assim, ou não? É muito pífio, né? É muito pífio. De empresas sérias, não, né? Então, eu fui agora para o Canadá porque a Galderma já lançou no Canadá há um bom tempo o Restylane Shape, um ano, e vai lançar aqui no Brasil o ano que vem. O Restylane Shape, ele é um produto, um ácido hialurônico, que tem um G-Prime. O que é um G-Prime? É uma capacidade de projeção, uma dureza, para bucomaxilos, principalmente, para pacientes micrognatas, né? Para mandíbula e mento. Então ele vai ser bem interessante. Então eles fazem pesquisas, obviamente, muitas para serem lançados. No Brasil, pra você ter uma ideia, existem alguns produtos, como Exossomos e outros produtos, que vendem, né, sem ser lançado, e as pessoas, por exemplo, injetam alguns produtos sem autorização de injetar. As empresas vendem para injetar, você tem os revendedores falando, não, pode injetar. Enquanto são produtos que só tem licença para uso tópico. Como é o PDRN, que é um produto derivado do esperma do salmão,
que você passa em face e as pessoas estão injetando e não pode. Exossomos igualmente. Você só pode passar topicamente, né? Então, o exossomo é um prato cheio para lesões pré-cancerígenas. Ele tem um potencial regenerativo, ele pode multiplicar células cancerígenas, né? Então, eu tenho uma paciente que não deu tempo de te encaminhar, mesmo porque ela tinha uma lesão estranha na face, né? Esse dia eu quase chamei, mas não era em boca, mas era em face. E aí eu pensei, falei, cara, eu nunca vi essa lesão no rosto dessa mulher, não vou fazer nada. Aí eu falei, olha, ela veio pra aplicar um bioestimulador, Sculptra, eu falei, olha, desculpa, eu não tô segura. Eu acho bom você procurar um médico, porque eu acho que essa lesão tá estranha. Não cicatrizava, um negócio esquisito. Enfim, o paciente sempre vai achar alguém que faça o que ele quer, né? Sim. Aplicaram exossomos e aquela lesão abriu um rombo no rosto da paciente. Nossa. Porque ele tem um potencial multiplicador de células, né? Então, esse é o risco, entendeu? Então, quando você fala de perfil de segurança para venda, infelizmente, muita coisa lançada no mercado, as pessoas são ávidas por novidades, mas não são ávidas para saber a ciência por trás daquilo. Daí fica com indicação off-label que pode ser desastroso. Né? Desastroso, né? Quando você vai aplicar em alguém, cara, você tem que perguntar, aplicaria na minha mãe? Desde que você goste de sua mãe, é interessante você fazer esse teste, entendeu? E caminhando nisso, que eu acho que combina esse papo, é um dentista que quer trabalhar com harmonização ou com reabilitação orofacial. Qual é o caminho? Assim, como que você enxerga que é o caminho dessa pessoa? Vai logo fazer especialização ou não? Tem que ter outras especialidades clínicas? Tem que ter um tempo de experiência? Como você acha que deveria a curva de formação de um profissional dentista? Como você enxerga que deveria ser para trabalhar com segurança, com qualidade? Como você enxerga isso? Eu acho que a primeira coisa é você admirar alguém. O que você tem aqui, você tem muitas profissionais que te admiram e trabalham com você porque você é uma pessoa admirável. Então, isso eu acho bonito, porque elas têm um mentor. Se eu pudesse falar para Ana lá de trás, eu falaria isso. Falava, Ana, quem que você admira? Vai atrás. Fala nessa pessoa. Imita ela, entendeu? Então, você vai ver que as grandes pessoas que você admiram, elas começaram não numa carreira meteórica. Foi tijolinho por tijolinho, entendeu? Então, primeiro, você tem que curtir esse processo sem pressa. Acha uma área dentro da odontologia que você realmente tem afinidade e tem um mentor e modele aquele mentor. Imita ele. Entendeu? E aí você consegue ter um caminho muito mais fácil. Conversa, o que você fez, o que eu faço, o que eu posso chegar aqui. Eu acho que isso seria um principal conselho, porque eu venho de uma família que não é de dentista. Né? Teu pai é dentista, né? Eu não tive quem modelar. Então eu demorei até me ligar que eu tinha que imitar, né, no bom sentido, quem eu gostava. Aí você imita, você tem um parâmetro, e a partir daquele parâmetro você vai desenvolver o teu trajeto, sua trajetória. Acho que é uma dica legal. Com certeza. Com certeza. Isso é bem bacana. E, Ana, alguma coisa, tipo, fora da odontologia, muito além dos dentes, pode ter sido um livro, um filme, uma viagem, uma experiência, um relacionamento, o que você fala, nossa, isso aqui foi um tremendo aprendizado pra mim, ou, nossa, aquele livro foi um livro que realmente me despertou, ou os meus 6 meses na engenharia, que trouxe algo, assim, muito valioso pra você, assim, e que eventualmente as pessoas poderiam se beneficiar também. Então, por exemplo, no meu caso, por exemplo, uma coisa que tenho certeza que beneficiou a minha vida foi o meu envolvimento com a música. Assim, eu começar cedo, estudar instrumento e praticar música e me envolver de forma séria com a música, não tenho dúvida que me trouxe muitos benefícios, desde a capacidade de tolerar estar em frente de um palco e falar para as pessoas e a voz sair, você conseguir transmitir aquilo, porque eu fui treinado a estar tocando na frente das outras pessoas e não poder errar e aquilo ter que ser transmitido, desde sem dúvida nenhuma, uma habilidade de sentimento que me traz algo que eu acho que é muito positivo para mim. Você consegue perceber alguma coisa assim em você que é positiva, assim? Consigo. Tem um dito, né, que fala: o paladar não retrocede. Né? Quando a gente experimenta algo melhor, experiencia algo melhor, a gente não consegue retroceder. E o que eu pergunto para as pessoas, como é que tá seu banco de referências, né? Então, quando você se envolve com a música, não tem mais retrocesso. Você desenvolve uma sensibilidade que não volta atrás. Com a arte, com a pintura, é igual. A aquarela te ensina a ter paciência. Porque você vai misturar cores, você vai ter um outro resultado, às vezes você se frustra, a hora que seca fica melhor, você tem que esperar.
né? Então você exige paciência, exige foco, destreza. Então no momento que eu opero um paciente, o que eu tô pintando, parece que o mundo lá fora tá em câmera lenta. É onde eu tenho uma imersão total. Atenção plena, né? Atenção plena no agora, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade porque a gente é envolvido por muitos distratores, né? O celular, você começa a se distrair demais. Então eu acho que a pintura fez essa diferença na minha vida. E como que a pintura entrou na sua vida? Desde criança? A minha irmã sempre teve um talento grandiosíssimo. E como eu falei pra gente imitar alguém que você admire, eu imitei. Então hoje ela é professora de aquarela da Pan-Americana de Artes. E ela tem um ateliê também, né? Minha irmã é arquiteta. Daqui na Avenida Escola Pan-Americana, aqui na Angélica? É mesmo? Ela é professora aqui. Então, eu a tive, assim, nesse lado como referência, sempre a imitei. E a arte, ela sempre tá presente na minha vida, né? Então, você... Assim como eu falei que o paladar não retrocede, o seu bom gosto, a sua curaça, a sua forma de ver as coisas... O belo, ele não é relativo. Eu não gosto da relativização de verdade. Isso aqui depende, é verdade. Não tem depende. Não tem relativização de verdade do que é belo. O belo importa pra gente, né? Tanto que a gente vê hoje um pouco entrando um pouquinho num assunto nada a ver, dessa cultura woke, às vezes tornar o que é feio belo. Uma Balenciaga. Pô, você pega uma toalha amarrada, vira uma saia e você paga 1 milhão. É ridículo. Então o belo importa, né? E a gente precisa encher o nosso banco de referências com beleza, com música, porque isso inspira, isso faz a gente respirar, isso enobrece a alma e faz a vida muito mais bonita. Dá muito mais sentido. É por isso que eu insisto sempre para as pessoas terem contato com isso, né? E ter contato com a música, ter contato com a arte, ter contato com teatro, porque as artes, no geral, vão puxar você nessa compreensão, né? Eu acho que isso E muitas vezes a pessoa se limita ao muito superficial da arte, né? Assim, o que eu faço eu escuto música no telefone, eu não vou ao vivo assistir a performance de uma pessoa. Ontem, por acaso, assim, tem um canal no YouTube do NPR, que é um canal famoso de música e de notícias e tudo, e eu tava assistindo um concerto do Bono Vox e do The Edge, num lugar mínimo, assim, tipo uma livraria, não sei direto onde era, mas um lugar mínimo, junto com um coral de pessoas locais. Mas eu ver a performance deles ali me traz muito mais informações do que eu simplesmente estar escutando a música. Eu tô escutando, mas eu tô vendo toda a parte visual, comportamento de como aquela música tá atingindo as pessoas e eles próprios, né? E isso vai engrandecendo você, né? E acho que isso é fundamental, né? Assistir, mesmo que você não goste, mas vai assistir uma orquestra, vai sentir a experimentação de um som. Eu acho que traz tão bem para as pessoas, né? Pode ser um concerto, um show, uma banda, mas é uma experiência que as pessoas têm que viver, né? Assim, eu acho que a mesmo forma mais simples, assim, poxa, vai num teatro, vai assistir uma peça de teatro, né? Ver um quadro. Eu não me conformo, pessoal. Foi para Nova York e não foi em nenhum museu, né? Foi para Nova York e não foi em nenhum musical. Isso não faz o menor sentido, né? Mas... Não existe. São alimentos da alma que a gente precisa. Até para quem não pinta, né? Aquarela. Né? A minha irmã tem um projeto lá, chama Aquarela Terapia. A pessoa, ela se envolve. Você tem que ter parâmetros, referências, tem que alimentar a tua alma, entendeu? Então, Aristóteles já falava, você tem que aprender oratória, retórica, a matemática, né? A música também tem muito da matemática, artes e tudo mais. E na época, tinha os sofistas, que eram tipo os Instagrammers da época. E Aristóteles ficava, muito bravo, entendeu? Falava, cara, porque o sofista era o cara que ganhava na lábia. Ele contradizia muito Aristóteles, entendeu? E aí o Aristóteles falava, não é assim, vocês têm que aprender isso. E eles falavam que não, só que os caras, eles eram muito falaciosos. Então, assim, desde que o mundo é mundo, os comportamentos se repetem, entendeu? Então, naquela época, você tinha... E por que hoje... Será que hoje não tem mais Michelangelos, não tem mais Beethovens? Por que não tem? Porque o mainstreaming não alimenta isso. Sem dúvida. Porque as pessoas não têm mais sensibilidade pra achar isso bonito, né? As pessoas acham bonito, senta, né? Desce. Então, assim, infelizmente é isso. Não é que não existem. Talvez a gente não tenha mais os olhos pra isso. Porque isso não é mais alimentado. Ou ele tá ali abafado, né? E de vez em quando você vê que acende assim, né? Mas exatamente. É muito difícil. E tá ficando cada vez mais, né? Nós, com o tempo, a gente observa, né? O quanto que, por exemplo, no caso da música, né?
o quanto que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, né? Até, tipo, compositores mesmo, né? Assim, existe, mas não chega no grande público, né? O que chega para a maioria das pessoas é aquela coisa muito superficial, né? Isso vai se refletindo em toda a sociedade, né? Então vai se refletindo num profissional mais superficial, num profissional que não se aprofunda no conhecimento. Concordo completamente. Isso aguça da gente o senso estético. Você trabalha de forma diferente, você trata as pessoas... A arte, ela te inspira. Tipo, não vale a pena você viver sem ter arte ou sem ter música, entendeu? Ou seja, qualquer a parte de coisa que toque sua alma, sem a leitura, o que for, sem a escrita, a poesia, sei lá, sarau, o que você quiser participar. A gente precisa ter esse lado da vida. Concordo. E assim, você falou algo que quando você tá pintando, parece que tudo tá em câmera lenta, você só tá ali. Acontece exatamente a mesma coisa comigo quando eu estou tocando. Ou quando eu tô realmente trabalhando, imerso naquele paciente. Por isso que grande parte do meu dia, não dá pra falar que nem é todo dia, mas nem todo momento, mas grande parte do meu dia ele não é cansativo, talvez fisicamente sim, por estar na mesma posição, tudo, mas mentalmente, quando você tem experiência, você sabe que você vai... Aquele caso é difícil, mas você vai fazer aquele caso e você tá completamente imerso ali, ele não é cansativo, né? O tempo voa. O tempo voa, né? O tempo voa. E tem uma sensação que eu acho... Putz, é uma sensação assim que não... A odontologia, né, ela acabou me viciando por causa disso, assim como a pintura. A hora que eu termino o quadro, eu olho, né, falo, caramba, eu que fiz, entendeu? Aí você vê todo o processo. A odontologia é igual, fala, cara, minha mão que fez isso aqui. E aí isso é muito foda, né, desculpa o termo, porque não tem outra palavra. Você olha e fala, cara, isso é muito legal. Olha, eu que fiz. Isso te dá um poder e uma alegria muito grande, né? Então isso te dá autoconfiança, te dá felicidade. Então, assim, é outro nível de experiência. Então, não é só você ser a autoridade do Instagram, entendeu? Usar uma calça justa, um tênisinho sem meia. Isso aí é muito raso. Você tem que ter um propósito muito maior. Você não tem sentido na vida, entendeu? Se você não experienciou nada, se você não produz com a tua própria mão, sabe? Não tem sentido. Concordo. Você não fez a diferença na vida do outro. Não, concordo. Porque a arte faz, a música faz, o nosso trabalho faz, entendeu? Isso é experimentado por muitas pessoas, é muito legal. Você faz aquilo com muito... Tudo que você põe amor demais, o negócio é muito bacana. Com certeza. É espalhado, né? É espalhado, entendeu? É potencializado. E o dinheiro, ele é fruto do seu mérito. E hoje eu tenho uma visão disso que eu falo, cara, se hoje eu fosse viver, sei lá, de arte, né? Lógico, talvez não ganharia tanto quanto ganho, mas eu ia ganhar. Porque eu ia por amor e ia fazer desse negócio virar alguma coisa. Essa é uma coisa que eu já acho que talvez eu tenha até falado aqui, mas eu sempre falo para as pessoas que eu sei que eu tenho alguns talentos. E na verdade todo mundo tem. Todo mundo tem, talvez as pessoas não saibam quais são, mas todo mundo tem múltiplos talentos. Então você não é só bom dentista, você tem outros talentos, mas talvez você não tenha descoberto ainda. E eu sei de alguns meus. Isso é uma dádiva, né? Porque as pessoas não têm autoconhecimento, né? Mas eu tenho uma busca, eu sou uma pessoa que busco me conhecer muito, mesmo que isso me traga algum sofrimento, mas eu gosto dessa minha busca. Mas isso me dá uma segurança para, eu falo isso em aula, se por algum motivo eu fosse proibido de ser mais dentista, não, você não pode ser mais dentista, seja lá qual for o motivo, não pode mais. Primeiro que eu já me dou como realizado em tudo que eu já fiz e conquistei pela odontologia. Mas segundo que, eu tenho múltiplas outras áreas que eu tenho certeza que eu vou conseguir caminhar e entrar, porque eu vou fazer com amor. Dedicação, né? Dedicação, e porque eu já descobri esses meus outros talentos, vamos dizer assim, que precisariam, obviamente, ser trabalhados e ter tempo para eles, né? Música é um deles, fotografia é outro. Então, eu tenho certeza que eu conseguiria caminhar, é quase tudo voltado para essa linha de arte, assim. Mas quando eu percebo que uma pessoa fala assim, não, eu só sei ser dentista, não sei ser mais nada, eu falo, poxa, alguma coisa essa pessoa ainda não conseguiu realmente se autoconhecer ou não parou pra buscar, né, pra algo. Pra se analisar. Sem dúvida. Cara, se você não sabe, né,
Pra onde você vai, qualquer caminho serve. Então, esse é um problema. Eu só sei ser dentista. Dentista envolve arte, envolve comunicação com o paciente, envolve alma. Então, se você só sabe ser dentista, não, tem mais coisa envolvida, não é? Sim. A nossa profissão é muito complexa. Tipo, você vai num restaurante, o cara vai lá, ele anota o pedido, passa pro cozinheiro, o cozinheiro cozinha ali, ele serve, e uma outra pessoa fecha a conta. Você já reparou que a gente faz tudo? Tudo. A gente cozinha, lava o prato, faz tudo. Então, a gente tem que ter muito talento. É uma profissão exaustiva. E eu lembro que em 2015 saiu um ranking das profissões mais estressantes. Em primeiro lugar estava motorista de ônibus e segundo odonto. É mesmo? É. Então, porque a gente tem que ser muito pluripotencial. Sim. Então não é possível que você seja só bom nisso. Sim. Não existe isso, né? E exige uma organização mental também, né? Se você não consegue ao longo do tempo entender que você precisa ter uma organização para cumprir todas essas tarefas, você realmente não consegue, né? Que as pessoas acham que elas têm uma expectativa de que vai ser algo meteórico. Nunca é, né? Tem que ser uma dedicação, né? Curtir essa jornada. Hoje eu tenho pais velhinhos e eles falam, putz, curte essa fase, curte essa jornada. Então eu aprendi que essa jornada ela é muito mais importante. O processo é muito mais importante do que o fim. Às vezes a gente anseia por chegar, por querer, não tem graça chegar rápido, né? Então toda seus dissabores, seu sofrimento, sua angústia, elas fazem da conquista uma coisa muito mais especial. E eu tenho certeza, por exemplo, o Edu de hoje já não é mesmo o Edu de 2 anos. Com certeza. A gente toma tanta lapada, né? Que a gente cresce, a gente se torna uma versão muito melhor de nós mesmos. Então se você não tem um aprimoramento, uma busca pelo seu aprimoramento constante como pessoa, a odontologia ela não caminha também. A odontologia não dá dinheiro. O problema não é a odontologia, o problema é você. Você que está na vala da mediocridade, que não se elevou como pessoa. Se você é uma pessoa elevada, não tem como a odontologia não te dar dinheiro. Não tem como não te reconhecer, entendeu? Concordo completamente. Ana, e você expõe o seu ponto de vista com muita firmeza e muita segurança, né? E eu adoro ler os seus textos, que você acha que escreve muito bem também. Eu adoro escrever, também gosto, mas não faço com tanta frequência quanto você faz. E os seus textos são muito bons e as pessoas admiram muito, né? Eu percebo que existe uma... Uau, olha essa mulher, o que ela escreveu, eu quero ser igual a ela. Por outro lado, você criou desafetos, assim? Tem... Muito. Não existe, né? Não existe ganho sem perda, não existe você crescer sem tomar martelada. E as pessoas, elas estão muito mais preparadas para julgar do que aprenderem contigo, entendeu? Então, a gente conversou um pouco isso anteriormente. Então, eu acho que o crescimento, ele envolve essa dor, né? Envolve... o ser humano, ele tem um lance de querer o que é teu, muitas vezes, né? E de não torcer genuinamente. Quem torce genuinamente são poucas as pessoas. Sim. Isso é natural do ser humano, né? Então, desde a época bíblica, né? Então, Jesus foi traído. Então, você tem uma série de Aristóteles mesmo, pelos sofistas, como eu aqui mencionei. Então, ao longo da história, você tem história de traição pela ganância, pelo ego, né? Pelo instinto do ser humano. Então, é óbvio que você vai construir inimizades. O que eu faço é não fomentá-las. Eu não dou ouvidos. Para esse tipo de pessoa, elas não merecem minha atenção. Eu tenho meu público, a gente tem que ter noção. Eu tinha uma angústia. Putz, não agrado todo mundo. E eu queria agradar. Eu tinha um problema com desagradar. Hoje eu não tenho mais. Mesmo porque, por eu me conhecer tão bem, eu sei que se desse tudo errado, se eu fosse odiada e eu tivesse que mudar de profissão, eu ia me dar bem. E tá tudo certo. Eu ia para outra coisa. Então eu não tenho que ter medo de quem eu sou. Eu acho que a pessoa morna é péssimo. Você não tem que passar pela tua vida sendo morno. Você tem que defender o seu ponto de vista e tem que entender que a partir do momento que você defende seu ponto de vista com unhas e dentes, você vai ter desafetos. Não tem como. O lance é você não alimentar, não ser mal educado, não dar ouvido para esse tipo de pessoas, né? Realmente, hoje a gente chama de haters, né? Então, não dá ouvido para esse tipo de gente. Então, eu realmente não entro em conflito, em combate. Manter uma postura elegante. Quando a gente defende com consciência e com ciência, não tem questionamento. Sem dúvida. Eu acho que tem 2 pontos fundamentais, né? O primeiro, assim, você ter a segurança de que você está fazendo o bem. Você coloca a cabeça no travesseiro e dorme em paz. E outra é o oposto, né? Das pessoas que admiram, né? E que isso te traz, acho que, força para continuar. Força para continuar, né? Fala assim, poxa, e acho que são muito mais, né, as pessoas que admiram do que as que não admiram, né? Então... É que a gente tem uma mania de pesar mais o negativo, né? O ser humano fica triste, né? Quando a gente cria algum desafeto,
E ainda mais quando é de forma injusta, isso me pega um pouco, mas eu tô tentando, assim, separar o joio do trigo. E o que me dá alegria, por exemplo, eu dou aula na São Paulo Dental Studio, cara, tem a ideia da odontologia do esporte, eu aprendo com ela, aprendo com a Cissa, aprendo com você. A gente não cresce sozinho, né? Então, dar aula na escola, na São Paulo, ela não é o ganho financeiro, né? As pessoas falam, quanto é caro dar aula? Não é caro? É barato, perto do ganho que eu tenho em todos os âmbitos. É muito medíocre pensar só no dinheiro, entendeu? Então, acho que são duas coisas a não ligar para as pessoas que realmente vão enviesar o que você fala ou vão te entristecer. Foca no seu positivo e cerque-se de boas pessoas, preferencialmente melhores que você. Eu não quero ser a melhor dos piores, né? Por isso que eu quero estar em ambientes onde eu não seja melhor. Eu quero sempre elevar a minha régua. Sim. Isso vai fazer a gente sempre caminhar mais, né? Exatamente. Quando você tá cercado de pessoas boas, você busca, né? Você fala, cara, olha o que ele tá fazendo, vou fazer igual, olha, eu vou fazer também. Pô, me ensina aqui. Você melhora o teu padrão. Isso é muito bom. É muito excelente. Bom. E não tem espaço pra inveja, tem espaço pra companheirismo, né? Pra gente crescer junto, isso é o melhor. Putz, eu adorei. Pra nós daqui da casa é uma honra ter você aqui também. Você é uma professora que a gente considera realmente da casa, sócia da São Paulo Dental Studio. Verdade. Não fala isso, que eu começar a me pedir fazer evento de graça aqui, você vai se ferrar. E a gente adora ter você e essa troca de experiência e de energia. Eu acho que a intenção, a missão, na verdade, né, quando você tem uma escola, é justamente essa, né? Primeiro, você criar toda essa camada de relacionamento que vai ser bom, positivo para todo mundo, e nunca com o objetivo primário de fazer dinheiro ou ganhar dinheiro, né? Quando você vê escolas onde esse objetivo está em primeiro lugar, e outros fatores como qualidade do ensino, como a experiência, que ficam em segundo plano, você vê que aquilo notoriamente não vai caminhar, não né? prospera. Então, a gente, todo mundo que tá aqui, na verdade, que tá aqui diariamente com a gente, entende isso e tá aqui porque eu tenho quase certeza que estão aqui por conta dessa energia e dessa motivação que um espaço pode gerar e repercutir na vida dela. Então, a mesma sensação e experiência que você tem, eu gostaria que todos os alunos tivessem, que todos os outros professores que vêm aqui também tenham, para que a gente consiga elevar a odontologia, trazer uma boa odontologia para todo mundo. É algo que você tem feito com excelência e cada vez mais. Então, continue nessa sua jornada brilhante, nessa batalha de ser uma porta-voz da boa odontologia, da boa HOF. Não pare, porque acho que isso... E acho que você vem percebendo o quanto você está crescendo, o quanto que a sua voz está ganhando um corpo cada vez maior. Eu fico muito, muito feliz com isso, assim como eu falo para a Cissa, assim como eu falo para a Deia, porque além de tudo são mulheres. Sim. Num universo odontológico machista. Então eu acho que vocês têm que continuar com essa força. E parabéns por tudo, obrigado por essa oportunidade de estar aqui comigo. Eu que agradeço super, demais. É uma honra, você sabe o quanto te admiro. E pra mim estar aqui trocando essa ideia com você é mais um check que eu dou na vida, assim. Foi muito legal. Obrigada de coração. Valeu. Espero que você seja muito proveitoso para quem nos assistiu. Não, super. Pessoal, eu aproveitei demais esse bate-papo. Que passou assim, ó, rapidinho, foi muito bom. Informações para profissionais de saúde, informações para não profissionais de saúde, informação para recém-formado. Então, pessoal, não deixa de curtir, compartilhar com seus amigos, nos seus grupos de mensagens. Tem informação, tem conteúdo para todo mundo. E quanto mais a gente conseguir propagar esse nosso bate-papo, mais pessoas vão ser impactadas, que é o grande objetivo desse nosso podcast Muito Além dos Dentes, que a gente traga informação sobre saúde, cultura, estilo de vida, que beneficie as pessoas e que a gente consiga ser cada vez melhor. Então, muito obrigado, Ana. Eu que agradeço. Estou muito feliz com essa nossa conversa e não deixe de assistir nosso próximo episódio, uma surpresa. Muito além dos dentes. Não deixe de acompanhar a gente aqui, tá bom? Valeu, um grande abraço. Beijo. Valeu.